Durante muito tempo, Israel foi perseguido. Vários embates, várias guerras. E as guerras tinham um propósito principal de fazer o povo voltar-se para Deus. Já falei isso aqui. Era um círculo vicioso. O povo se afastava de Deus, Deus os entregava na mão dos inimigos. Eles buscavam a Deus, Deus os livrava. Israel viveu assim durante muito tempo. Só que, de vez em quando, a batalha era muito ferrenha, porque o adversário era voraz. Teve um momento da história que a Síria se levantou contra várias nações, e não somente contra Israel, e eles foram assimilando outras nações e agrupando ao seu próprio exército, e aí se tornaram poderosíssimos, extremamente numerosos, e eles eram liderados por Senaqueribe, que era um rei inteligente, estratégico, vaidoso e muito orgulhoso. Quando chegou a vez de tomar Judá, ele não pensou duas vezes. A Síria sitiou Judá, cercou Judá, e uma das estratégias de batalha nessa época era simplesmente cercar a cidade, fechar as nascentes dos rios, porque a cidade ia definhando, ela ia acabando, não podia negociar, comercializar, não tinha como se manter. Os recursos eram simplesmente fechados. Ainda hoje o diabo usa essa estratégia contra nós. Muitas vezes, quando o diabo quer guerrear contra a gente, onde ele vai agir? Nos recursos. Tentar fazer a gente passar escassez, porque na escassez muitos de nós mostram, na verdade, quem é. Você consegue ser a mesma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, feliz, motivado, alegre, quando você está devendo, sem dinheiro, desempregado? O diabo ataca os seus recursos, seu trabalho, sua empresa, a obra das suas mãos. E o que não falta para o diabo é matéria-prima. Tem muito filho de Satanás aí para ele poder usar. Tem uns colegas de trabalho, você já viu? É primo primeiro do capeta. Você fala, não é possível. É uns que você fala assim, esse aqui o diabo enviou. O diabo fala, não tem nada com a vida desse aí não. Tem muita matéria-prima, e ele vai atacar nosso recurso. E a gente administra mal, passa dificuldade financeira às vezes porque administra mal. Não fica tão difícil assim para o diabo. O diabo vai atacar os seus recursos para trazer em você, na sua casa, na sua família, falta de estabilidade. Então a gente tem que aprender a proteger o salário, aprender a ser fiel, aprender a administrar, para que os recursos fiquem o mais protegidos possível. Senaqueribe invadiu Judá e ele estava animado. Por quê? Por que Senaqueribe estava tão motivado? Porque ele vinha de muitas vitórias, ele não conhecia derrota. Então o cara estava na vibe de conquista, ele nunca tinha sido derrotado antes. Ele sabia que toda cidade que ele ia, se rendia. Só que quando ele chega aqui em Judá, acontece um negócio no mínimo diferente. Eles não se rendem de imediato. E aí começa uma conversa diplomática. A diplomacia é uma tragédia. Por isso que o reino de Deus é monarquia. Ele manda e todo mundo obedece. E de repente Senaqueribe responde para Judá e fala, que ousadia é essa de vocês? Vocês são diferentes agora, sabe por quê? Quando Acaz era rei de Judá, ele fez aliança com a Síria, e ele pagava tributo para eles para não ser invadido. Agora não. Ninguém paga tributo, e ele veio para invadir, e ele tinha recurso para invadir, ele tinha armas melhores, guerreiros melhores, e números muito melhores, e ele cercou Judá. Só que nessa época aqui, Ezequias estava tão iluminado, ele estava abençoado,
Eu e você, nós temos que aprender algo na nossa vida. Tem época que parece que a gente está bem com Deus, a gente está tendo revelação, discernimento, e a gente tem que saber aproveitar os nossos bons momentos. O Ezequias estava iluminado, porque quando Senaqueribe começa as ameaças, e quando ele pergunta: que ousadia é essa que vocês têm, o que está acontecendo? Ele manda os seus mensageiros: olha, vocês só escutam ele, não respondam nada. E aí Senaqueribe começa uma enxurrada de afrontas, porque ele fica vaidoso por conta de todas as suas conquistas. Eu preciso falar sobre isso. A gente tem que aprender a manter a linha quando Deus começar a nos abençoar. Cuidado quando portas forem abertas para você, porque eu acredito muito que a igreja vai prosperar demais em nome de Jesus. Quem acredita nisso? Cuidado com o seu coração quando a bênção começar a chegar na sua vida, porque o Senaqueribe, ele começou conquistas, e de repente ele ficou orgulhoso, e quando ele chega em Judá, ele pergunta: que ousadia é essa? Nenhuma cidade me resistiu, ninguém pôde lutar contra mim, tudo que eu disse que ia conquistar, conquistei, eu venci tudo. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com o ego. O Senaqueribe ficou orgulhoso, vinha de muitas vitórias, e foi tentar invadir Judá. E o Senaqueribe, ele estava tão certo de que ele ia ter êxito, que ele começou a desferir afrontas, falando: olha, eu sei que vocês têm um povo aí que acredita em Deus, mas todos que eu invadi também tinham deuses, e os deuses deles não puderam fazer nada diante de mim, e vocês pensam que o Deus de vocês vai livrar vocês? Ele tinha razão, eu quero que você entenda isso, ele estava certo até ali, ele tinha razão. Todo mundo tinha deuses, mas esses deuses não puderam fazer nada diante o poder bélico que ele tinha. Só que aqui ele estava lutando contra um povo diferente. Eu vou te dar uma estratégia aqui para você vencer lá na vida: é se situar, entender o contexto que você está vivendo, porque quem não entende o contexto passa muito aperto. Ele estava certo até ali, mas ali ele estava lidando com o povo de Deus, e o Deus verdadeiro. A estratégia que ele usou para vencer os outros deuses não funcionaria aqui, mas ele estava arrogante. Ele diz assim, Isaías 37 verso 10: assim falareis a Ezequias rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente. Por que escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Tessalá? E aqui ele começa a dizer, fala: olha, vocês não têm outra saída, vocês vão perecer. E o Ezequias, que era o rei aqui, ele pega todas as afrontas, todas as cartas que eram trazidas pelos mensageiros, e a primeira coisa que ele faz eu não vou ler para a gente não gastar tempo aqui, eu vou contar para você. Ele pega as afrontas, todas as ameaças, e ele rasga as suas vestes, vestes reais, não era qualquer pessoa, ele era o rei. Mas o rasgar as vestes era semelhante à atitude de vestir pano de saco e cinza, era sinal de submissão, humildade. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, está vendo aqui minhas vestes reais? Está vendo minha patente? Está vendo minha posição? Diante de Senaqueribe isso aqui não vale nada, diante do Senhor, menos ainda. Então ele abre mão daquilo tudo. Eu e você, nós temos que aprender a abrir mão às vezes, sabe? Para chegar diante de Deus, chegar vazio, se libertar de ego, de sentimentos que vão nos atrapalhar, de orgulho. Falar: Deus, diante do Senhor aqui, eu sou igual uma criança, eu dependo de tudo, eu careço de tudo. E ele entrou na igreja, ele entrou no templo, e ele apresentou e falou: Deus,
Tudo que ele falou aqui é verdade. Está mentindo aqui não, ó. O Senhor sabe tudo que ele fez às outras nações, como ele derrubou todos os altares dos outros deuses, porque deuses na verdade eles não eram, mas o Senhor, ele está afrontando o Senhor. O Ezequias não tomou os ataques de maneira pessoal. Ele entendeu algo que está escrito lá no Novo Testamento. Ele entendeu muito rápido: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ele levou para Deus e falou: isso aqui é contra o Senhor, ó. Por isso que eu não vou fazer nada, agora está nas suas mãos. Aprenda a orar. Quando a gente sabe orar, nós mudamos a situação. Tem gente que não sabe orar. Tem gente que pensa que Deus está preocupado com o que ele vai falar. Tem gente que ensaia a oração, repete a oração, finge na oração. Nós estamos lidando com Deus. Nosso papel, quando a gente está lidando com Deus, o mais inteligente que a gente pode fazer é ser em extremo honesto. É muito ruim quando Deus está escutando algo dos nossos lábios e lendo outra coisa no nosso coração. Ele falou: isso aqui é tudo verdade. Ele não mentiu em nada. Mas até chegar aqui, porque aqui ele afrontou o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava ali orando, vem Isaías para trazer uma resposta de Deus. E Deus fala para Ezequias, fala: olha, ele não está arrogante contra você, realmente é contra mim. Ele achou que com a multidão dos seus carros, ele ia afrontar o Deus de Israel. Números. Por isso que Deus tinha uma regra em Israel: aqui não pode fazer censo, não vamos contar ninguém, porque nós não queremos números. Cuidado com seus resultados quando os números ficarem muito grandes, e vão ficar em nome de Jesus. Ele pensou: eu tenho muito exército, muito cavalo, muito guerreiro, aqui ninguém me segura. E a resposta de Deus para ele é tão legal, porque Deus responde assim para Senaqueribe: ô Senaqueribe, nessa cidade, Judá, aqui você não vai entrar. Ele nunca tinha escutado isso, nunca. Mas Deus manda dizer para ele, falar: aqui não. Deixa Deus defender sua vida. Às vezes o diabo traça uma estratégia tão, mas tão diabólica contra você, que você não tem saída, tem escapatória para nós. Às vezes a estratégia do diabo, ela é tão perfeita, ela é tão certinha, tão bem arquitetada, que humanamente falando, não temos escape, a não ser o Senhor. Senaqueribe tinha certeza da invasão, mas Deus mandou a resposta para ele: aqui você não vai entrar, porque eu estou defendendo essa cidade agora. Imagina Deus falando isso a seu respeito, para todos os demônios que te cercam, te atormentam: nele, nela você não vai tocar, porque quem defende ele e ela sou eu. Deus é perfeito. E ele começa a falar com Senaqueribe e dizer: Senaqueribe, nenhuma flecha você vai atirar aqui, nenhuma flecha, nenhuma. E ele começa a dizer: Senaqueribe, essa cidade, a virgem de Sião, ela zomba de você, meneia a cabeça por detrás. Eu gosto dessa expressão. Era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo: sabe, Senaqueribe, você, com seu exército, com seus carros, com seus cavalos, com seus números, essa cidadezinha olha para você e faz assim, ó. Estão zombando de você aqui. Só que Deus, quando eu digo Ele é perfeito, fala para o seu irmão, fala: Deus é perfeito. Deus não fica só na palavra, Deus sempre cumpre. Cuidado quando você estiver orando, porque você corre um risco de Deus te atender. É um risco às vezes Deus te atender em coisa que você está pedindo. Diz que naquela noite Deus envia um anjo. Repita comigo, diga: um anjo. Em uma noite o anjo mata 185 mil assírios. Em uma noite. A gente vem em uma pandemia no Brasil, uma pandemia. Já tem 1 ano e tanto de pandemia. Estamos em 600 mil mortos. Números absurdos de grande.
1/3 disso morreu em uma noite. A Bíblia diz que quando Senaqueribe acordou, tudo que ele olhava era corpo morto. Tem gente que vai orar, tem gente que é tão exagerado. Deus, defende a minha casa, manda uma legião de anjos. Fala, nossa, quem você está enfrentando? Meu Deus. Você está contra o Goku, só pode. Um anjo, 185 mil caíram na... Um anjo. Quando você for orar, seja mais modesto um pouco. Deus, manda o Miguel lá em casa, eu quero um arcanjo. Não precisa nem pedir, Deus sabe, viu? Não precisa pedir nome de anjo não. Tem gente que é exigente, eu quero o Gabriel. Por que o Gabriel? Não, ele anunciou o nascimento de Jesus, eu acho que ele dá conta aqui em casa. O Senaqueribe acordou e sabe o que ele fez? Vazou. Porque Deus falou assim, ó, ô Senaqueribe, eu vou pôr um anzol no seu nariz. Tratou ele como animal. Ele chegou todo pomposo. Ele chegou todo valente. Deus tratou ele como um animal de carga. Vou pôr um anzol no seu nariz, porque é assim que se conduz os animais de carga. E você vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem atirar uma flecha, porque eu estou defendendo essa cidade. Quando a igreja entender que é esse Deus que defende, a igreja vai andar debaixo de um espírito de ousadia muito diferente do que a gente anda hoje.